Olá, vestibulandos! Vamos ver hoje então alguns termos integrantes da oração, alguns termos acessórios e complementares que você encontra dentro de uma oração em língua portuguesa. Vamos iniciar então com os termos essenciais de uma oração. E o que são termos essenciais de uma oração? São aqueles termos sem os quais uma oração não pode existir, ela depende deles para existir, então eles são essenciais para que essa oração faça sentido e exista. Veja lá. O primeiro termo essencial é o sujeito. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. A população elege seus representantes. A população é o sujeito dessa oração. Você já deve ter estudado algumas vezes o que era um sujeito. É quem exerce uma ação, é aquele que está exercendo ou sofrendo uma ação. Veja o segundo exemplo. A população e seu representante eleito promovem o desenvolvimento do país. Nesse caso, a população e seu representante, como um todo, formam o sujeito dessa oração. Não é só a população nem só o representante. Ambos formam o sujeito da oração. Vamos dar uma olhadinha então em algumas classificações. Sujeito indeterminado. Quebraram o vidro. Mas afinal, quem quebrou o vidro? Você vai encontrar algumas línguas que normalmente tratam dessa forma. Se quebrou o vaso. O vaso quebrou. Quem quebrou? Não sei, o vaso quebrou sozinho. Obviamente, isso não é possível, né? A não ser que tenha batido um vento aí, o vento é que exerceu a ação. O vento bateu no vaso, que por sua vez caiu no chão e se quebrou. Aí sim faz sentido. Então, quebraram o vidro, alguém quebrou, mas quem? Não sei. Levaram isso embora. Quem levou? Não sei. Roubaram aquele objeto. Não sei quem roubou, é um sujeito indeterminado. Eu não sei exatamente quem é que fez, mas eu uso um verbo ali que se conjuga de uma forma indeterminada. Vive-se bem em Ivaiporã. Vive-se, quem vive bem em Ivaiporã? Você, eu? Quem vive bem em Ivaiporã? Não se sabe quem, mas alguém vive bem em Ivaiporã. E nesse caso, quando eu coloco uma partícula reflexiva, né, vive-se, eu estou trabalhando então com um sujeito indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito dessa oração, então eu chamo ele de sujeito indeterminado. Vamos ver o que é uma oração sem sujeito? Choveu muito naquela noite. Nesse caso, o sujeito não está indeterminado. Roubaram, levaram, carregaram, quebraram o vidro. Nesse caso, eu simplesmente não tenho um sujeito. Não existe nenhum sujeito que eu possa complementar e dizer, não, eles levaram, eles roubaram, eles quebraram o vidro. Eu não tenho nem um pronome pessoal para essa oração. Então veja lá, choveu muito naquela noite. Você vai dizer agora que o sujeito dessa oração é São Pedro? Por favor, não pode ser. Quando eu digo que choveu muito naquela noite, eu não posso atribuir sujeito nenhum. Eu não posso dizer quem choveu. Ele choveu, nós chovemos. Não faz sentido. Então é uma oração sem sujeito. É importante que você conheça essa classificação para você poder exercer melhor a sua prova do vestibular, tá bom? Havia muita guerra na época. A quem você vai colocar então a culpa nessa frase? Havia guerra. A culpa é de quem? Dos militares? Não. Nesse caso eu não tenho um sujeito. Havia guerra. A guerra existiu e eu não estou dizendo quem fez com que a guerra existisse. É simplesmente havia a guerra. É uma guerra que havia, não tem um sujeito específico para essa oração. Eram 9 horas da manhã. Quando eu digo que eram 9 horas da manhã, eu também não posso dizer quem está conjugando o verbo. Eram quem? Eles eram 9 horas da manhã. Eu não tenho como colocar nessa frase um pronome pessoal que conjugue esse verbo. De jeito nenhum. Então, quando eu digo eram 9 horas da manhã, é uma oração sem sujeito também. É um outro exemplo de uma oração que não tem um sujeito. Não é um sujeito que seja indeterminado, simplesmente não tem, porque eu não tenho nem como colocar um termo que faça conjugar esse verbo. Eu não tenho como colocar um pronome pessoal. Vamos dar uma olhadinha então em outros termos essenciais da oração. O predicado. Então o predicado é aquilo que você declara daquele sujeito. Se o sujeito é aquele que vai fazer alguma ação, vai sofrer alguma ação, aquela ação que você declarou sobre ele é o que nós chamamos de predicado. Por isso o predicado também é um termo essencial de uma oração. Porque a oração, se você tem um sujeito, você tem que declarar alguma coisa sobre esse sujeito. Então veja o exemplo. Lourdes mora em Sacramento.
Lourdes, sem dúvida nenhuma, é o sujeito, certo? E aquilo que eu declaro da Lourdes, que ela mora em Sacramento, é o que eu vou chamar de predicado. Mas tudo aquilo ali mora em Sacramento é predicado? Sim. Tudo que eu declaro dela, a oração toda, a sentença toda, aquela declaração que eu fiz sobre a pessoa, sobre a Lourdes, sobre aquele sujeito, é o que eu vou chamar então de predicado. Predicado e o sujeito são termos essenciais e que você deve conhecer para que você consiga compreender muitas vezes um texto. Então você está tentando interpretar um texto e não está compreendendo muito bem ele. Procure quem é o sujeito, de quem estão declarando isso. Volta no texto, às vezes está longe, né? Às vezes o sujeito está distante daquilo que você está declarando sobre ele. Localiza no texto quem é o sujeito e vai localizando, fazendo as amarras. Quem está falando sobre esse sujeito? O que estão falando sobre esse sujeito? Aquilo que falaram sobre o sujeito é o teu predicado. E aí você tem que descobrir quem é o sujeito. Porque muitas vezes você vai encontrar questões de vestibular que vão te fazer a seguinte questão. Estou falando de alguém, estou falando do fulaninho de tal, vou chamar de Gigi. Estou falando da Gigi, um assunto. A Gigi é uma cachorrinha peluda, bonita, loirinha, tá? É a Gigi. Falei da Gigi, depois lá na frente eu falo assim, porque ninguém compreende muito bem a Gigi, porque as pessoas são malvadas, brigam com ela, porque às vezes ela anda meio devagar. Peraí, quem que é malvado? A Gigi? Não. Então, às vezes, está muito distante aquilo que você se declara daquele sujeito e você faz uma confusão. Então, quando eu digo que eu tenho que procurar o que falam da Gigi e o que falam das pessoas que falam da Gigi. Veja que isso é só um exemplo para você compreender que, às vezes, numa questão de vestibular, ele te pergunta, a Gigi é malvada? É correto afirmar que a Gigi é malvada? Então, você tem que ver, não, mas quem é malvado? Malvado é aqueles que falam que a Gigi é muito lenta, que a Gigi não é legal. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Identifica quem é o sujeito e procura dentro do texto tudo que declaram desse sujeito. Se for necessário, faz uma tabelinha. Faz uma tabela e coloca Gigi. Loirinha, gordinha, peluda, cachorrinha. Pessoas que falam mal da Gigi. Malvados, brigam com ela, etc. Então, você coloca cada um dos sujeitos que você tem naquele texto, porque você vai ver que textos não tem um sujeito só. Quando a gente fala em frase, eu procuro ali o sujeito, é bem fácil localizar. Num texto não é tão simples assim. Então você localiza o sujeito e procura quais são os predicados desse sujeito. Quer dizer, o que estão declarando desse sujeito e o que declaram do outro sujeito. Para que na hora de uma interpretação de texto você não faça confusão. Ok? Valeu a dica? Então vamos dar uma olhadinha nos termos integrantes da oração. O primeiro termo integrante que nós podemos falar aqui é justamente o complemento nominal. Complemento nominal é aquele complemento que vai fazer uma complementação a um nome. Mas o que é nome, afinal? Nome é aquilo que nós chamamos de substantivo. Substantivo é aquilo que determina os seres. Você provavelmente já conhece. Aquilo que dá nome a tudo, a seres, a sensações físicas. Então, quando eu quero complementar esse nome, eu vou chamar de complemento nominal. Veja o exemplo. A construção de uma nova casa era inevitável. Casa ali é o nome em questão. E como que eu fiz para complementar essa casa? Eu disse que ela é uma nova casa e que isso era inevitável. Então veja, a construção de uma nova casa. Eu tenho ali uma complementação em casa. Então ali a função do nova é uma função de complemento nominal. Peraí, mas quando a gente faz nova casa, eu não estou dizendo que nova também é um adjetivo? Sim. Como classe de palavra, esse nova é um adjetivo. Mas a função sintática dele é de complemento nominal. Então, cuidado com a função e com a classe a qual ele pertence. Esse nova, sem dúvida, é da classe de palavras adjetivo, porque ela modifica o nome. Não é uma casa qualquer, é uma nova casa. Mas a função dela sintática é a função de complemento nominal, porque ela está complementando o nome. Está fazendo com que esse nome seja um nome diferente. Um nome que é uma nova casa, não é uma casa qualquer. É um nome que tem um complemento. Ok? Vamos ver então o que é um complemento.